Vamos lá, mais um plantão de dúvida da pós-graduação em Direito Imobiliário. Parabéns a todos os presentes. Deixa eu ver quem está presente aqui. Olha que legal, vamos ver. Peraí, aqui voltei. Geraldo, bom dia a todos, viu? Bom dia a todos. Vamos juntos, e esse assunto de hoje é maravilhoso, Geraldo, vai valer a pena. Vamos conversar muito, tá bom? O Fernando, Marcelo também, bom dia. Maísa Bento, que legal. Rogério, que é nosso aluno, defensor público, que legal. Nayara, oficial de cartório, aluna nossa após também. Jonas, presidente da OAB. Legal, vice-presidente de comissão da OAB, né? Que legal. Muitos alunos, essa pós realmente é um sucesso. É uma pós focada na prática, é uma pós online, mas muito focada na prática. E esses plantões de dúvida faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Faz toda a diferença porque é o momento que a gente que possamos conversar, discutir, trazer jurisprudência, questões novas. Então, é uma pós que não é só online, ela é muito mais que isso, ela tem encontros mensais, então acho que é o que faz a grande diferença da nossa pós. Muito legal isso. Bacana. Vamos iniciar então? E o assunto de hoje você vai ficar doido, hein? Você vai ficar doido, doida, a doutora, porque nós vamos falar sim sobre a possibilidade de uso capião de bens públicos. Eu falo que na graduação a gente não pensa. Na graduação a gente não pensa. Na graduação a gente escuta, a gente não sabe nada. A graduação é importante, ela é necessária, senão não estaríamos aqui. Né? Senão ninguém seria formado em direito, né? Operador do direito. Mas eu quero trazer para você que a pós faz a gente pensar, faz a gente refletir, a pós faz a gente atuar de verdade, né? Como jurista mesmo. Então, é isso que eu quero trazer para você. Então, vamos conversar aqui. Hoje, nesse cenário, eu quero trazer para você, sim, e é importante a gente conversar sobre isso. Existe, iniciando esse curso, existe a possibilidade, sim, de fazer uso capião de imóvel público, de bens públicos. Existe, é fato, não é mentira, é realidade. Quando nós falamos de uso capião de bens públicos, de imóveis públicos, o que é importante saber? Nós aprendemos lá na graduação, né? Aprendemos também, não só na graduação, mas também aprendemos em alguns cursos. Esses cursos, hoje em dia tem muito curso de tudo, né, gente? Que é uma proibição total, absoluta. Não pode fazer uso capião de imóvel público. Essa é a realidade. Nós aprendemos isso na graduação, nós aprendemos isso nos cursos de regularizações de imóveis de todos os gêneros. Eu sempre falo que é muito fácil vender o discurso pronto. Claro que é. Eu vou vender um discurso pronto, vou vender a informação pronta para você, você acredita, acabou, não tem muito o que discutir. Mas a gente não pode ser assim, né? Não pode ser assim porque nós temos uma responsabilidade. Quem trabalha na área jurídica tem uma responsabilidade social. Nós não podemos ter medo de ninguém. Não digo arrogância, desrespeito, não. Sempre respeito, humildade, mas nós não podemos ter medo de ninguém. Nós temos que, com a educação, criar novas teses, criar novas jurisprudências. Então nós precisamos sim buscar mudanças no judiciário. E mudanças importantes. Então nós precisamos no judiciário trazer jurisprudências novas. E precisamos entender muitas coisas antes de dar opinião, opiniões distorcidas, opiniões absurdas, opiniões erradas. Quando nós falamos de uso capião de bem público, a regra aparece na Constituição Federal. Não pode uso capião de bem público. Então, muito cartório, muito juiz, juíza, querendo bater meta do CNJ, querendo se livrar do cliente, vamos chamar de cliente, do interessado, dá uma resposta pronta, uma resposta dessa. Só que a gente precisa tomar cuidado que não é bem assim. Tudo a gente tem que analisar, tudo tem exceção. Nós não podemos ter um conhecimento raso das coisas. Conhecimento raso nos faz errar e errar feio. Então, cuidado. Eu tenho certeza que você aprendeu que os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Você aprendeu isso na graduação, da forma mais tola possível, automática. E nesse sentido, ainda que sobre o Código Civil de 1916, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 340, segundo a qual, desde a vigência do Código, os bens dominicais, como os bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Ou seja, então nós temos fundamento da Constituição Federal, fundamento do Código de 1916 e temos ainda uma súmula que foi gerada naquela altura do campeonato, naquela época também. A Constituição Federal traz uma resposta seca. Os bens públicos são passíveis de uso capião? E a resposta que a Constituição Federal traz, seca, sem fundamento, sem argumento, é que é sabido que a Constituição Federal, em seus artigos 183, parágrafo 3º
e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O tema também é retratado no Código Civil, dispondo, sim, no artigo 102, que os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. E nesse mesmo sentido, ainda sobre o Código Civil, ainda sobre o Código Civil de 1916, que também já tinha falado para você, que editou a súmula 340, segundo a qual, desde a vigência do Código, os bens dominicais com os demais bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Então veja, a vedação é constitucional, civil e jurisprudencial. A questão de bens públicos via uso capião revela a impossibilidade jurídica do pedido de uso capieno, do uso capieno. Revela a impossibilidade jurídica do uso capieno. E, de fato, direcionando o imóvel registrado sobre a propriedade, você, se tem vínculo público, você não consegue. Então, isso é o básico que nós aprendemos. Só que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Nós temos nesse cenário classificações dos bens públicos. Os bens públicos possuem diversas classificações diferentes e isso para nós nos interessa muito. Eu não posso falar, não cabe uso capião de bem público. Não é por aí. Não é dessa forma que devemos fazer. Existem tipos de bens públicos e você precisa entender isso, hein? O artigo 99 do Código traz, sim, uma reflexão sobre isso. E eu vou trazer para você, de fato, que o Código ele traz 3 tipos de bens públicos existentes no Brasil. Nós temos 3 tipos de bens públicos existentes no Brasil. O bem público de uso comum, bem público, anote aí, primeiro, bem público de uso comum. Segundo bem público é o bem público de uso especial. E o terceiro bem público é o bem público de uso dominical, ok? Anotou aí? Tem que anotar, hein? 3 tipos de bens públicos existem no Brasil. 3. Primeiro, bens públicos de uso comum, praia, rua, calçada. Bem público de uso especial, hospital, escola. E bem público dominical. Anote aí, os bens públicos de uso comum, e de uso especial, eles possuem uma destinação fática, real. Porque o bem público de uso comum é a calçada, é a rua, é a praia, é de uso comum, de todos. Os bens públicos de uso comum e de uso especial possuem destinação pública. Possuem. E por esse motivo são chamados bens públicos afetados. Então, o apelido que o bem público de uso comum e o bem público especial ganha nesse cenário são bens públicos afetados. Não desafetados, tá? Afetados. Então, em regra, os bens públicos afetados, que são os bens públicos especiais e os bens públicos comuns, são afetados. Mas existe os bens públicos ou dominicais, que não possuem uma destinação pública. Não possuem uma destinação pública. Inclusive, são chamados de bens públicos desafetados. Então, é importante trabalhar esse conceito para a gente pensar nas nossas ideias, nossas estratégias, nas novas teses, novas regras. Olha que interessante. A afetação de um bem público exige, por força, a sua utilização pela coletividade. Então, o bem público só pode ser afetado quando existe a utilização pela coletividade. Um hospital, uma escola, uma autarquia, uma calçada, uma rua, uma praia, um rio. Ok? O destinatário, de fato, dos bens públicos de uso comum é indeterminado. E pode ser qualquer cidadão. Então, vamos ficar atento em relação a isso. Ruas, praças, praias, estradas, etc. são os bens públicos de uso comum. Ok? Como eu já tinha explicado. Os bens públicos de uso especial têm, de fato, a destinação, o seu destinatário determinável, podendo ser identificado. Eu trago para você os prédios públicos, que são grandes exemplos, né? Os prédios públicos, autarquias, administrações, entes federativos, União, Estado, Município, hospitais públicos, repartições públicas, universidades federais, estaduais, municipais, escolas, entre outros. Não se deve utilizar o critério, gente, de pagamento para diferenciar o bem público, hein? Atenção a isso, isso é importante que eu vou falar. Não se deve utilizar o critério de pagamento para diferenciar o bem público de uso comum e de bem de uso especial. Então não é o pagamento que vai diferenciar, é o uso pela coletividade. Pois ambos podem ser utilizados mediante cobrança de um preço público. Então, por isso eu não posso trabalhar em cima disso, em cima de pagamento, critério de pagamento. Os bens públicos afetados, gente, são
representados pelos bens dominicais. E como exemplo temos as terras devolutas. Então, terras devolutas acho que é um grande exemplo de bens públicos desafetados, dominicais. Normalmente os bens dominicais são objeto de regularizações fundiárias. Então nós temos a REURB, várias formas de regularizar. Temos também previsão legal na Lei 13.465 de 2017. 13.465 de 2017, que autorou também as regras do programa Minha Casa Minha Vida na época. As terras devolutas que vêm sendo ocupadas irregularmente, sem qualquer atuação do municipal, quanto ao zonamento urbano, como consequência, vem gerando futuras regularizações fundiárias, sim, já é um ponto que nós temos que falar na prática, já é uma alteração a partir dessa lei. Outro ponto que eu trago para você é que os bens públicos de uso comum e de uso especial possuem afetação e são tratados como inalienáveis, de acordo com o artigo 100 do Código. Entretanto, gente, eu quero trazer para você, quero destacar também, que sendo atingidos por uma desafetação, muda o status muda do imóvel. Os seus status vão mudar. E para bens dominicais, podendo ser alienados, sim. Então, os bens dominicais podem ser alienados, parte final do Código também, do artigo 100. Os bens públicos dominicais, gente, por não possuírem afetação, poderão ser alienados conforme afirma, né, o Código Civil, artigo 101. E é bom lembrar também que a alienação dos bens públicos, em regra, deve respeitar as exigências da lei, a lei 8.666 de 93. 8.666 de 93. Artigo 17, inclusive, que impõe a necessidade de autorização legislativa nos casos de alienação de um bem público imóvel. Avaliação prévia, motivação, licitação na modalidade de concorrência, é importante. Outro artigo que nos interessa também, gente, é o artigo 71 da Lei 13.465, porque a Lei 13.465 de 2017, ela libera as exigências citadas nos casos de alienação de bens públicos no universo da regularização fundiária. Quanto à licitação, eu quero lembrar você que o próprio artigo 17 da Lei 8.666 de 93 admite a possibilidade também de licitação ser dispensada nos casos citados por esse artigo. Então nós temos também um ponto interessante a trazer aqui na aula. Então, legal. Entendendo isso, as devidas classificações dos bens públicos, nós temos uma visão diferenciada. E quero avisar você que a sala está lotada, hein? Parabéns, sala lotada. O Nelson está aqui conosco, o Dr. Nelson, o Dr. Daniel, a doutora Luciene, o Dr. Osmar, o Tom, o Júnior, Rogério, que é defensor público, a Marineide, que é oficial de cartório, tem a Rosária, que é promotora e é aluna da nossa pós de Direito Imobiliário. Que legal, muita gente, lotado, hein? Lotado, que legal. Geraldo, o Marques, que é advogado do SBT, legal. Nosso aluno aqui da pós também, muito legal, muito legal. O assunto é sério, estamos falando aqui de bens públicos, a possibilidade real de fazer uso capião de bens públicos. Aprendemos na graduação um texto copia e cola, um ditado pronto, não cabe, não pode, e as coisas não são bem assim. Nós sabemos que nós precisamos estudar, nós precisamos nos aprofundar, não podemos comprar uma ideia pronta. Eu trago para você que na data de hoje é possível sim fazer uso capião de bem público. Claro que é, tem várias decisões nesse sentido, mas eu preciso entender qual que é a classificação desse bem. Invalidar o uso capião de bem público, eu trago para você que é mito. Conforme o doutrinador Joseph Goebbels, também é muito importante falar, Orlando Gomes, entre outros, o professor Júlio César Sanches, que também é doutrinador de vários livros também, é possível fazer uso capião de bem público, sim. No direito, às vezes, nós temos, ocorre algo semelhante, que de fato é uma mentira deliberada. E nós sabemos que uma mentira contada por muitas vezes se torna uma verdade, né? Ou pelo menos parece ser uma verdade. Quando você repete em exaustão certos enunciados jurídicos, mesmo que sem maiores ponderações, fundamentações sobre aquilo que está sendo afirmado, tais enunciados acabam sendo considerados verdadeiros. Fato, incontroversos. Muita gente acredita que não pode fazer uso capião do imóvel acima de 250 metros quadrados. Muita gente acredita que não pode fazer uso capião se já tem outro imóvel no nome. E esquece que nós temos mais de 36 espécies. Algumas possibilitam, outras não. Então, é nessa linha que os imóveis públicos entraram. Não pode fazer uso capião de imóvel público, de bens públicos.
Está na Constituição, está no Código Civil, mas não é bem assim. A gente precisa entender a classificação desse imóvel. Que tipo de imóvel público é esse? Longe da intenção deliberada e direcionada do doutrinador Goldwyn, e também iludibriar, né, na área jurídica alguém, é importante falar de algo bem mais próximo daquilo que observou Santo Agostinho. Santo Agostinho, inteligentíssimo, né, ao reparar que, eu gosto muito da frase dele, quem anuncia um fato que lhe parece digno de crença, ou acerca do qual opinião que é verdadeiro, não mente, mesmo que o fato seja falso. Então, o Santo Agostinho falou a verdade. Se você ficar repetindo uma coisa, vai achar que é verdadeiro. E não é. Nós aprendemos a errar na graduação, que é diferente da teoria. Ou seja, não há má fé, mas sim uma apreensão irreal da realidade. Na maioria dos casos, em decorrência da falta de análise jurídica, mais detida, ou simplesmente preguiça mental, é fácil de trazer uma resposta pronta, do que se debruçar a livros, jurisprudências, né, com mais cuidado sobre determinado caso. Então, afinal, é muito mais fácil lançar mão de enunciados, de jurisprudências e trazer questões prontas, né? Enunciados prontos, do que aprofundar os estudos ou aprofundar a solução de um caso, de um problema real. Então, eu trago para você que um bom exemplo disso é o enunciado sempre repetido de que não cabe o uso capião de terra devoluta, que não cabe o uso capião de bem público. Venderam isso para nós. Venderam. E muitos advogados, o povo brasileiro, muita gente acredita. E aí eu faço o seguinte questionamento nesse início desse curso. Será que realmente é assim? Não é. Não é. As respostas estão na jurisprudência. Será que a verdade é que aquele que por anos e anos, muitos anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, de posse, todos os requisitos, a fio, que tem ou teve posse, sem qualquer objeção do objeto, questionamento judicial, de uma área rural, uma área urbana, mesmo imóvel urbano, não poderá adquirir a propriedade plena e definitiva do uso capião por uso capião simplesmente por estarem localizados em áreas consideradas terras devolutas ou pertencentes ao Estado, à União? Em verdade, gente, dizer que não se pode adquirir a uso capião por imóvel público, uso capião de imóvel público, localizado em área considerada como devoluta, é um mito. É um mito. A ser desmascarado, inclusive. Principalmente na região oeste do nosso país, onde, há alguns anos, de uma hora para outra, como num passe de mágica, grandes áreas da terra passaram a ser consideradas devolutas. Mas isso também é tema até para doutorado, né, gente? Primeiramente, vale esclarecer que dentro da classificação de bens públicos, dentre esses bens integrantes ao domínio público, existem aqueles que estão afetados, conforme nós aprendemos no início da nossa aula aqui. Há um fim público e outros não. É isso que a gente precisa entender aqui, desse contexto inicial. Assim, uma rua é um exemplo de um bem afetado. Há um fim público, pois é óbvia a sua destinação de servir à coletividade. No caso, como via de passagem de veículos, pessoas. Mas outros existem, embora considerados públicos, simplesmente não estão destinados a nada, como abandonados. A Prefeitura, o Estado, a União tem muitos imóveis abandonados, porque adquiriu, comprou, não usou, abandonados, sem finalidade nenhuma. Inclusive em nome de instituições financeiras públicas. Né? Essas seriam as devolutas, que não pertencem ao particular e tampouco encontram destinadas a fins administrativos específicos. Isso quer dizer que são terras não aplicadas ao uso comum, rua, praças, etc. E nem ao uso especial, museu, escolas, faculdades, hospitais, como áreas sem donos. Não estão registradas como públicas. Nós temos esse fator também. Nós temos várias áreas registradas públicas, entes federativos, União, Estado, Município, registrado. Nome da União, Estado, Município, de uma instituição financeira pública. Mas nós temos muitos imóveis que não têm registro de nada. Não tem registro em lugar nenhum. Será que essas áreas que não têm registro em lugar nenhum são consideradas de forma automática pública? Cuidado. Ora lá, como diz o poeta. Então, se a terra não está registrada como pública, não pode ser tida como presumidamente pública. Por tratar de uma terra devoluta, mas sim nos termos da lei civil, é terra de ninguém e, portanto, uso capível. Não é? Somente quando houver prova cabal por parte do ente público de que a terra em questão é pública,
e não abandonada, não haverá possibilidade de aquisição da propriedade plena pela usucapião. Não existe presunção de que determinada área de terra seja pública. Em resumo, cabe ao Estado provar que a terra é pública, e não particular. Cabe ao Estado provar. O Estado, eu falo União, o Estado, município, os entes federativos. Então, se o Estado não lograr êxito em provar que o imóvel, o qual está sendo pretendido, né, o qual está sendo objeto de usucapião, pretendendo adquirir a propriedade plena por meio de usucapião, que lhe pertença, caso a parte interessada preencha todos os requisitos, posse, mas pacífica, ex domini, exigidos em lei, intenção de ser dono, ausência de oposição, tempo de posse, a tal pretensão haverá de lhe ser deferida em juízo sim, como aliás repetidas vezes já decidiu o Supremo Tribunal Federal. O que eu trago para você é importante. E eu trago uma pergunta também, mas se houver esta prova de que o imóvel, embora não afetado, é público, ou seja, se o Estado tiver alguma prova de que o imóvel lhe pertence, por exemplo, um registro imobiliário, será que cai por terra qualquer possibilidade de usucapião? A resposta depende. Depende da finalidade desse imóvel. Será que ele está na matrícula como público, mas está abandonado? Então, caberia sim. De fato, a Constituição Federal diz que no artigo 183, parágrafo 3º, que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Regra repetida muitas vezes, inclusive no artigo 102 do Código Civil. À primeira vista, portanto, parece claro que nessa situação, isto é, quando houver prova de que o imóvel possa ser considerado bem público, teriam toda a razão aqueles que gostam de entoar o mantra para que seja sagrado, né? Não cabe o usucapião de imóvel público. É um mantra, virou um mantra. Porém, não é bem assim, né, gente? E aí eu trago as novidades, eu trago a jurisprudência nova, eu trago a orientação correta que você vai passar ao seu cliente. O direito real de propriedade pode ser analisado de acordo com os direitos exercidos pelo proprietário sobre o seu bem. O artigo 1228 do Código Civil elenca tais direitos como sendo os de usar, gozar, dispor e reivindicar o bem. A faculdade de usar, como é chamada, consiste no poder de servir da coisa, explorando-se indiretamente ou por intermédio de terceiros. Gozar significa compreender o poder de extrair do bem todos os rendimentos que ele é capaz de produzir. Assim, posso usar meu imóvel de modo a alugá-lo e dele gozar os rendimentos dessa alocação, aluguel, recebendo os aluguéis, frutos cíveis. Dispor consiste no poder de desfazer da coisa, aliená-la a terceiro, vendê-la, seja a título oneroso ou gratuito. E, por fim, reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência de terceiros sobre a coisa sua. É o poder de buscar a coisa que esteja indevidamente em mãos alheias. Propriedade plena é a reunião, na pessoa de seu titular, de todos os poderes acima mencionados. Hein? E eu trago para você que justamente por essa possibilidade de desdobramento dos poderes inerentes à propriedade plena, é que o nosso ordenamento jurídico permite à pessoa que adquira somente parcela deles, como é o caso do usufruto, por meio do qual se pode conferir a alguém todos esses poderes, menos o de dispor ou de reivindicar, né, gente? Nessa linha aqui eu trago para você, também é possível, por meio de usucapião, adquirir tanto a propriedade plena, como parcelas desse direito de propriedade, e notadamente, aqueles consistentes em usar, gozar e ter fruição sobre a coisa, exercendo sobre ela o chamado domínio útil. Então, muitas vezes, nós parecemos um robozinho, né? Eu falo que o operador do direito, não é mais ciência exata, né? O direito não é igual a matemática, 2 mais 2 é igual a 4 na matemática, o direito pode ser 5. Deveria, em regra, não ser exata, mas muita gente sai da faculdade e roubou, não cabe usucapião de imóvel público, não cabe. A gente escuta e aceita. E não é verdade. Porque, veja, existe sim a possibilidade de pedir o usucapião de imóvel público em diversas situações. Basta esse imóvel não ser de uso público especial, ou uso comum de todos. Basta esse imóvel não ter matrícula nenhuma. E existe ainda a possibilidade, quando esse imóvel está registrado em nome do ente federativo, de eu pedir o usucapião do domínio útil. Domínio útil. Seria uma outra saída, inteligentíssima.
Olha como muitos advogados e advogadas acabam orientando seus clientes errado por incompetência, falta de informação, porque aprendeu errado na graduação. Olha como eu estou abrindo seus olhos. É um uso capião mais complexo? É um uso capião que você vai ter que despachar com o juiz, com a juíza, é um uso capião que você vai ter que criar em preliminar um pré-questionamento para poder recorrer até terceiro grau, recurso especial, recurso extraordinário, porque é um caso que se o juiz ou a juíza, o poder judiciário, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, julgar com má vontade, ele tem copia e cola para julgar e se livrar do processo. Mas se julgar com boa vontade, as suas pretensões de sucesso é muito grande, porque no mínimo você tem um domínio útil para ter sucesso na demanda de uso capião. Nesse cenário, gente, implantadas as condições de qualidade, de tempo, de posse exigidos em lei, poderá esse possuidor pleitear a uso capião do domínio útil do imóvel. É isso que eu quero dizer para você. Sem que isso signifique qualquer infração à regra constitucional. Pois o bem não deixará de pertencer ao Estado, apenas seu domínio útil, seu uso, ponto final. A titularidade do particular. Não haverá aquisição da propriedade plena, mas apenas de parcela desse direito real. Parcela da espécie no gênero de propriedade. Haverá um desdobramento dos poderes de propriedade, mas o Estado continuará sendo seu titular, tornando-se no proprietário e o particular exercendo o direito, o domínio, que é o direito sobre o bem. Então, a classificação é importante. Nesse sentido, gente, eu trago para você que esse é o entendimento do legislador ao estabelecer o Estatuto da Terra. Anote aí também. Lei 10.257 de 2001, que o Estado deverá valer como instrumento de política pública urbana, dentre outros, da concessão de direito real de uso e da concessão de uso especial para a moradia, que também aparece no artigo 4º, né, gente? 4º, inciso 5º, as linhas também G e H. Atenção! Então, se o próprio Estado contempla o dever de conceder esse direito real de uso e moradia sobre bens, inclusive como forma de concretizar o direito fundamental de moradia, artigo 6º da Constituição Federal, nada impede que o particular adquira tal direito por meio de uso capião. O Estado, o município, a União, você sabe disso. Quantas pessoas têm concessão de uso? 10 anos, 5 anos, 20 anos. Se o Estado pode fazer isso de uma área considerada pública, por que não podemos fazer através do uso capião? Isso é a jurisprudência que diz. Isso é a lei que diz, o Estatuto da Cidade, não é o professor aqui criando filosofias. É prática isso aqui. O problema é que os advogados e advogadas no Brasil estão muito mal preparados, vão dispensando os casos. Querem copia e cola da internet, não querem estudar, não querem quebrar a cabeça, não fundamentam da forma adequada. E por outro lado nós temos um judiciário, respeitando os bons profissionais, que também não vão julgar com amor, com cuidado. Aí cai nesse ditado popular, não cabe. Nem foi analisada a situação. Nós temos muitas jurisprudências, muitas fundamentações a respeito disso. Gente, com esse escopo de implementar o direito fundamental à moradia, a Lei 11.977, de 2009, traçou as bases legais do programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe normas a respeito da legislação fundiária de assentamentos urbanos, estabelecendo em seu artigo 46 que a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, inclusive o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. E o direito também ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Dentre essas medidas jurídicas, a lei, inclusive, gente, instituiu uma interessante nova espécie usucapião. Portanto, para essa nova modalidade, dispensou a propositura de ação judicial, facultando aquele que tenha obtido do poder público um título de legitimação de posse, que é a REURB, né? Ou seja, eu posso requerer diretamente ao oficial de registro de imóveis a conversão dessa certidão de organização fundiária em registro. É uma nova modalidade de usucapião. Artigo 60, está lá. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, o detentor do título de legitimidade de posse, após 5 anos, de seu registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título em registro de propriedade, tendo em vista a sua aquisição por uso capião nos termos do 183. Então, olha como nós estudamos muito mal isso na graduação. Nós não estudamos na graduação. E tem muito curso de regulação de imóveis na internet que cobra caro, cobra um absurdo e fala groselha. Tem 36 espécies de uso capião, você só aprende 5, tá bom. Não pode subestimar a sua inteligência. Tem muita gente que subestima a nossa inteligência, né? Ou senão vem com esse ditado fraco, raso, pronto, que não cabe uso capião de imóvel público. Então, eu quero que você note
que a legitimação, nos termos do artigo 59 desta mesma lei, é um direito conferido em favor do detentor da posse direta para fins de moradia. Isso quer dizer, se quem exerce a posse direta para fins de moradia de um imóvel público, evidentemente o imóvel não afetado pode obter legitimação de posse. E, em pós decorridos 5 anos, a propriedade plena desse imóvel mediante simples requisição oficial de cartório, via requerimento. Evidentemente, nada mais impede, caso seja necessário, diante de uma inércia do poder público, que busque obter tais direitos pela via judicial também. Tá? Portanto, gente, tudo isso que eu falei aqui, tudo isso nos conduz à conclusão de fato, prática e real, de que mesmo tratando-se de um imóvel considerado público, é perfeitamente possível, sim, sobre ele incidir a uso capião, no que diz respeito à titularidade, de fato, em diversas situações, e também, pelo menos, para a obtenção de uma parcela menor do direito, no mínimo, de propriedade, que é o direito de uso especial para a moradia. O uso dessas medidas jurídicas resolve a situação de muitos moradores na cidade, né? Então isso é importante também. Então, esse assunto é muito importante, gente, porque tem muita informação equivocada. Nós temos textos prontos. Hoje eu falo, qualquer um liga uma câmera e sai falando o que quer, mas precisa ver se entende, né? O que tem gente dando curso de alguma coisa que nunca fez ou fez poucas vezes. O professor, quantas palestras eu dei, quantos livros eu escrevi para estar falando com você aqui? Isso é respeito, é responsabilidade. Eu sofri muito. Eu conto as histórias tristes e as histórias tristes e as histórias boas, né? Agora, não comecei ontem, sofri muito para estar aqui para falar com você. Então, o que eu trago para você não é um achismo, é o que eu consegui. São resultados que eu consegui. Resultados importantes. Então, trago para você, sim, a possibilidade de uso capião de bem público. E aí eu quero trazer para você também jurisprudência. Então, anote aí também, isso é importante. Eu quero trazer para você que nós já temos várias jurisprudências de uso capião de bens públicos ou de origem pública, CDHU. CDHU é um grande exemplo. Nós temos a possibilidade, sim, a possibilidade de uso capião de imóvel em CDHU. Você acha com facilidade no Google, o Jus Brasil, um monte de site mostra para você. Apesar de na época foi uma decisão isolada, mas hoje tem um monte. O Superior Tribunal de Justiça já respondeu, né, a esse fato. Começou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então foi reconhecida uma uso capião da CDHU, um imóvel de CDHU. Na época o relator, o desembargador Luiz Mário, o Golbetti, conhecido como Golbetti, e também o desembargador relator na época que era o Miguel Brandi, que decidiu, né, a questão. Então surge ali uma jurisprudência e hoje não é mais uma, então, temos várias, né, várias. Inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo também afastou uma reintegração de posse e reconheceu o uso capião de imóveis CDHU recentemente. Isso ocorreu à 7ª Câmara Privada do Tribunal de Justiça de São Paulo, que afastou a reintegração e reconheceu o uso capião, inclusive o uso capião da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, também recentemente. Anota aí o julgado, anota aí para você ler. Processo 021, 56, 57, 71, 2009, 826, 0005. Então, processo 021, 56, 57, 71, 2009, 826, 0005. Esse é o processo de origem, tá? Através dele você vai achar o acórdão também, ok? Então, importante isso. Então, olha como nós temos decisões importantes, hein, a respeito desse assunto. Outras decisões que também nos chamam a atenção é uso capião de imóvel público desafetado. Também tem jurisprudência forte nesse sentido. Também tem. Então, isso também é importante relatar aqui. Nós temos aqui a jurisprudência que traz, de fato, um caso muito interessante, que já se tornaram vários outros casos parecidos, a possibilidade de fazer uso capião de imóvel público desafetado. De fato, também uma novidade naquela época, mas hoje já pacificado. Eu volto a falar, é um uso capião mais complexo? Claro que é, porque o juiz vai ter que ter interesse em julgar, o juiz, a juíza, mas também você vai ter que despachar, você vai ter que fazer uma peça didática para chamar a atenção. A culpa é dos dois lados, eu não culpo só o Poder Judiciário, culpo também os advogados que querem usar copia e cola, né, gente? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já julgou diversos casos onde foi procedente o uso capião de bem público desafetado. Eu trago um exemplo desse último caso, que foi julgado. Ao julgar a apelação interposta contra a sentença de improcedência da ação de uso capião extraordinária de 36 espécies,
sobre o fundamento de se tratar de bem público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento para declarar o domínio do autor com relação ao imóvel considerado que houve a desafetação. Foi interposta a apelação contra a sentença proferida na ação de usucapião extraordinária, julgada improcedente, mas o recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando que restaram preenchidos todos os requisitos legais para o usucapião para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, e alegando que o fato do imóvel ser de propriedade do ente público não é impeditivo para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, por ser forma originária da aquisição de propriedade. Pois bem, ainda argumentou também que o bem público não é materialmente público, mas formalmente público, motivo pelo qual é passivo o usucapião. O recurso, gente, foi recebido no duplo efeito, na forma do artigo 1012 do CPC, e a decisão foi no julgamento da oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o voto do relator desembargador o Salles Rossi, que deu provimento ao recurso por entender preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. O lote em questão discutido na ação foi alienado à empresa Prodep por meio da Lei Municipal 967 de 84, e a empresa alterou a área, ela alterou a área pública para particular porque ela alienou, né, a uma área particular. E, portanto, a Câmara destacou que houve a desafetação do bem público e, desde então, tornou-se sucessível, sim, ao usucapião. Nessa linha, gente, juntou o recente julgado também, a Câmara, um outro julgado, da apelação civil, que julgou um caso parecido. Anote aí também, 10.01, 950, 04, 2019, 826, 0441. Vou repetir, tá? 10.01, 950, 04, 2019, 826, 0441. Então, no que mais foi julgado esse caso, nós temos também esse caso como um caso que foi muito conhecido na época também, um caso inovador, mas também um caso interessante, que nos interessa muito. Então, olha que situação, olha como nós temos sim possibilidades de regularização fundiária diante de imóveis públicos, diante de situações de desafetação de bens públicos. É uma realidade, então ninguém está inventando coisas aqui, existem julgados. O professor conseguiu 2 decisões no ano passado, também de imóveis públicos afetados, consegui 5 decisões no ano passado e 12 esse ano, de domínio útil, usucapião do domínio útil. Então, cuidado, quando você vai dispensar o seu cliente, cuidado, pesquise, estude, não use copia e cola, converse com o seu cliente, né? Bata um papo com ele. Grandes novidades ocorreram em relação ao usucapião de bem público. A peça, endereçamento e qualificação. Essa peça de imóvel de usucapião de bem público, o ideal é que seja feita declaratória, não tem réu. Então, declaração dos requerentes, né? Qualificação dos requerentes, nome da peça, ação declaratória de usucapião judicial. Você vai escolher uma das 36 espécies. Vai trabalhar conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil e o artigo que você escolheu. Você vai trabalhar a tese do imóvel público desafetado, vai trabalhar do domínio útil, você vai trabalhar com várias teses. A tese também do imóvel público dominical abandonado. Então, cuidado, hein? Cuidado. É muito importante você trabalhar essas teses. Nós temos pelo menos 3 teses aqui que eu te passei hoje, atuais, novas, para que você possa trabalhar. Imóvel abandonado, seja por particular ou por pessoas jurídicas públicas, podem ser objetos, sim, de usucapião, tá? Isso é importante. Deixa o professor olhar aqui, ó, também tem um caso aqui, deixa eu mostrar para você aqui. Mas ainda não saiu um julgamento, eu achei que tinha saído. Eu tenho um caso de imóvel público, usucapião de imóvel público, de uma cliente, aqui no escritório, eu entrei agora. O que eu fiz? Eu despachei com a juíza, faz uns 15 dias, e ela já falou que ela entende conforme os meus livros, né, conforme julgados. Então, só acredito vem, né? Ela é uma juíza nova na vara civil, para ela também é novo o caso, mas ela entende que cabe o usucapião. Então, ela deu a entender que vai ser procedente a ação. Conversamos muito sobre isso, mas ainda não saiu a decisão. Então, olha como mudou, está mudando a cabeça, né? Esses textos prontos não colam mais. Então, existe uma casa abandonada, se ela é pública, cabe o usucapião? Cabe. Segundo o artigo 1276, o imóvel urbano que o proprietário abandonar, seja público, né, dentro dessa regra, ou particular, com intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que também não se encontra na posse de outro,
poderá ser arrecadado, né, como bem vago. Então também existe essa fundamentação, claro que vai entrar em conflito com o que nós temos no código, mas é importante também falar sobre isso, tá? Legal, então tenho certeza aqui que você está preparado com essas novas teses, lotada a sala, que legal, que bacana, o Tom, Isabel, que legal, gente, que legal, muito bom. Vamos olhar aqui as perguntas aqui, responder todo mundo, hein? Bom dia a todos, Geraldo, Fernando também, bom dia, Maísa, o Nelson, bom dia, professor, Deus abençoe o seu dia, amém, Simone, a nós, né? A Mônica, bom dia, Daniel, Rogério, Luciene, bom dia, professor, você poderia me ajudar em uma resposta? Claro, com certeza, doutor Osmar. Daniel, o direito de preferência na locação deve ser registrado para fazer efeito? Precisa. Na locação, para que tenha direito de preferência de verdade, não de mentirinha, igual a gente aprende errado na graduação, tem que ter uma cláusula dentro do contrato, cláusula de reserva ou direito de preferência, e também importante a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, tá? O Tom. Bom dia, Tom. Daniel, caso o síndico se negue a integrar a certidão negativa de débitos condominiais, qual medida pode ser tomada? Posso exigir essa certidão, não sendo condomínio, no caso de interesse de leilão? Tem que entregar, a certidão é pública, né? Por que não entregar, né? Nesse caso, caberia uma ação de obrigação de fazer com perdas e danos, hein? Faz uma notificação extrajudicial para ver se resolve antes, né? Que tem que entregar. O Osmar Matos, doutor Osmar, professor, comprei um terreno em 2012, pago IPTU, tudo certinho. Nunca veio ofício para nós agora em 2023, parece outro dono. O que devo fazer? Uso capião e usar a súmula 237 como matéria de defesa, hein? Corre atrás, tá? Luiz Antônio Finger, bom dia, professor, bom dia a todos. É possível a União, Estado e Município ser autor de uso capião contra imóvel particular? Boa pergunta, excelente pergunta. Pode, é possível sim, já tivemos casos no Brasil, hein? Tom Cruz aqui fala, obrigado pelo conteúdo sempre de qualidade. Eu que agradeço, viu? Esse assunto é importante, tem que mudar a advocacia. Temos que melhorar, o nível da advocacia está muito fraco, muito ruim. Qualquer idiota sai vendendo curso aí, gente. As pessoas acreditam, pagam caro, promete milhões, promete grandes honorários, as pessoas acreditam. Elogia, muito obrigado, senhor mestre. Absurdo. Bom dia, professor. Olha o Thiago aqui. Bom dia, professor. Qual o melhor instituto a se utilizar quando a incorporadora não quer permitir a cessão de direitos onerosa, estando o proprietário originário com todas as obrigações? A construtora não quer utilizar uma cessão de direitos onerosos. É compra de posse, é cessão de direitos possessórios e afins, né? O Thiago Roplebei está aqui, lembrando que o adquirente originário encontra no local incerto. Esse é o problema, a posse é fática. Complicado, mas é cessão de posse. A adjudicação seria compreendida ou instituto de uso capião? Uso capião. Agora que a adjudicação que ela é traiçoeira, hein? Você ganha, mas não leva. Dr. Clóvis, bom dia, professor. Roberto aqui. Citação, sinal uso capião extraordinária, na qual o demandado constate na matrícula que é falecido, mas sua esposa ainda é viva. Também consta na matrícula? Em regra, consta na matrícula. Se não constar, vai descobrir, o cartório vai descobrir, vai ter que citar lá, né? É encontrada pelo autor e mediante um termo de não oposição. Esse termo de não oposição é interessante juntar no processo, isso ajuda. Mas dependendo do juiz, vai pedir para citá-la também, tá? Mesmo com esse documento. A citação dos herdeiros deixa acontecer. Pede a citação do falecido, último proprietário consta da matrícula, ou seus respectivos herdeiros. Deixa o cartório trazer isso para você e aí você emenda inicial, tá? A possibilidade de haver nulidade de citação, no processo já houve a citação por edital. Não, nesse caso não. Nesse caso não. Olha o Tom. Professor, é correto pensar que o estado de São Paulo está mais evoluído e atualizado em relação a outros estados de uso capião no Brasil? São Paulo, Tom, é uma potência, né? Eu falo que o Brasil é muito grande, tem costumes diferentes, mas São Paulo tudo acontece mais rápido. Quando vai acontecer outro estado, São Paulo já tivemos aí vários casos parecidos. Então, São Paulo, eu falo que aqui quem vence em São Paulo vence em qualquer lugar, porque aqui é uma guerra, né? É uma luta constante. Nós temos estados bem evoluídos também, né? Rio Grande do Sul, entre outros, em relação ao Poder Judiciário.
mas sem dúvida nenhuma, São Paulo é referência sim. É referência porque nós temos de tudo aqui, inclusive as várias especializadas em uso capião, não que outros estados não tenham, mas é referência sim, viu, Tom? E muitas mudanças em relação ao uso capião, né? A posse complementar, uso capião de herdeiro, muitas novidades que vão vir ainda, hein? E o Daniel, obrigado, professor, pela resposta. Gente, muito obrigado, mais um curso, que legal, respondi todo mundo. Sucesso, paz e amor para você, tá bom? Até mais!